Olá, meu nome é Carlos Nascimento e essa é mais uma videodica da Nasajão Sistemas. E neste vídeo estaremos falando sobre como criar contratos de pagamento. Bom, o contrato de pagamento é um contrato como qualquer outro, como o contrato de recebimento, como você viu. Eles são bem semelhantes, então se você já viu o nosso vídeo anterior, você já vai estar bem familiarizado com os processos e eu vou seguir com ele agora. Bom, primeiramente nós vamos em contratos de pagamento. Como vocês já estão familiarizados, vamos em adicionar e aqui nós teremos a tela da criação do contrato. Vamos selecionar um código, vou colocar o código 001, é só um exemplo, tá? Esse código sempre vai ser de acordo com o contrato, então é sempre bom você deixar um código que seja mais fácil para você conseguir identificar, porque esse número também vai para os títulos gerados. A descrição. Aqui nós temos a emissão. Aqui nós vamos definir o contratante, que neste campo estarão disponíveis os seus estabelecimentos do grupo, né, da empresa que você está aberta. Aqui nós vamos selecionar as contas, o beneficiário, ou seja, o nosso fornecedor, e a empresa usuária. Aqui nós definimos a forma de pagamento e aqui nós temos algumas configurações de desconto, multa e juros. Elas são bem autoexplicativas. Aqui não vou ter desconto, então zero multa e zero desconto, zero multa, porque não vai ter como juros diário. Aqui nós temos a opção de emissão de NF, que seria uma nota fiscal de serviço. Eu já deixei aqui como não, porque não vou ser eu que vou emitir essa nota, né? Se eu contratei um serviço de um prestador de serviço, a responsabilidade de emissão da NF é deles. Então aqui o ideal é que sempre esteja não, a não ser em casos específicos. E aqui embaixo nós vamos selecionar os itens do nosso contrato. Aqui você vai colocar um código específico. Um exemplo de limpeza. Recorrência padrão, que nós vamos ver aqui embaixo. Observação não. Valor R$500. E agora vamos vir aqui para a aba de recorrência padrão. A aba de recorrência padrão é como o contrato vai ser gerado a partir de agora. Então, eu vou dizer que ele vai iniciar 0 dias após a emissão do contrato, ou seja, ele vai iniciar hoje, no caso, né, que é o dia que eu vou processar o contrato, que eu vou emitir o contrato. Aqui é a unidade de cobrança, dia, semana, mês e ano. Eu vou selecionar mês, mas, por exemplo, se eu quisesse que o serviço fosse cobrado semanalmente, eu selecionaria semana. Se o serviço fosse cobrado diariamente, eu colocaria dia e anualmente colocaria o ano. Isso, um bom exemplo disso é quando você vai contratar um serviço, por exemplo, que você tem um plano, agora você paga a mensalidade, então você paga a anualidade, que normalmente existe um desconto. Então ela se encaixaria bem nesse processo. No nosso caso aqui vai ser mês. Porém, se você selecionasse ele semana, aqui na cobrança a cada, você poderia dizer que vai ter a cobrança desse valor por semana, mas você só vai gerar esse título no mês. Ou seja, como esse exemplo aqui da nossa é a limpeza, por R$500, o mês tem 4 semanas normalmente. Então, se eu selecionasse que a unidade de cobrança é semana e a cobrança é a cada um mês, ele somaria as 4 semanas, totalizando R$2.000, e emitiria um título com este valor. Esse é bem como é que funcionaria essa interação da unidade de cobrança e a cobrança. No nosso caso vai ser sempre mensal, então a cada um mês. E a partir. O a partir você tem 3 opções. Do próprio, referenciando o próprio. Do próprio, referenciando o mês anterior. E do próprio, referenciando o mês seguinte. Então, vamos lá.
do próprio mês referenciando o próprio. Significa que esse mês eu vou cobrar o serviço que eu adquiri, no caso, esse mês. Do próximo, referenciando o mês anterior, seria, eu vou cobrar esse mês o serviço que eu prestei no mês anterior. E do próprio mês, referenciando o mês seguinte, é que eu vou cobrar agora o serviço que eu vou estar prestando no mês seguinte. Bom, no meu caso, vai ser do próprio mês, referenciando o próprio. A opção de processar automaticamente períodos anteriores é para caso eu gerei o contrato hoje, mas eu só vou gerar o processamento da cobrança daqui a 5 meses. Então ele vai pegar e vai juntar todos os 5 meses e vai trazer todo esse valor em um único título que vai ser gerado. Se isso não for interessante para você, desmarque essa opção e gere o processamento a cada um deles. Se você esquecer ou for apenas gerar esse processamento daqui a 5 meses, você vai ter que pegar e processar o primeiro, depois o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Essa opção para mim é desmarcada mesmo, porque eu vou estar fazendo esse processo agora. Considerar a data de início do período com a data de início da referência, que seria, o início seria esse daqui, e a referência é para determinar qual mês ele vai pertencer. Aqui nós temos as informações do vencimento. Aqui nós temos vencimento 0 dias após a emissão do título, ou seja, eu posso colocar aqui 30 dias após a emissão do título, ou todo dia 28 do mês mais 0 meses após o início do processo, ou seja, todo dia 28 ele vai gerar um novo título para mim, com o vencimento, do título nesse dia 28. O último dia do mês mais 0 meses após o período do processo. Nesse caso aqui, ele vai gerar o vencimento do título para o último dia do mês, mais 0, 1, 2 ou 3, infinitamente, meses após o período do processo. Então, se eu gerar ele hoje, ele vai gerar, e se eu colocar aqui 2, ele vai gerar no último dia do mês daqui a 2 meses, o que não é o meu caso. Ou então, tantos dias após o fim do período da referência. Esse aqui finalizou o dia da referência, que é o mesmo que ele está indicando aqui, considera a data do início do período como a data do início da referência, tantos dias após o fim do período da referência. Nesse caso aqui a gente não vai usar, vamos usar esse daqui, todo dia 28, que ele é o mais prático, do mês mais nenhum mês após o período do processo. E aqui nós temos a informação da emissão do título. Uma delas é quando você vai definir se você vai gerar quando você vai gerar o título ou tantos dias após o início do período da referência. Essa aqui seria a opção manual e essa aqui é a automática. No meu caso, eu vou selecionar a opção manual, que é como a gente vai realizar o processo. Aqui nós temos a opção de fim, que é quando vai finalizar esse contrato. Aqui eu vou informar que vai ser 120 dias após a emissão. Aqui seria o reajuste, caso eu tivesse selecionado a opção de preços variáveis, né? Que aí eu definiria aqui qual é o reajuste que vai haver. E aqui as porcentagens dos descontos. Desconto, multa e juros, né? Aqui nós temos a aba de informações adicionais, os anexos, as ações e os vendedores, da mesma maneira que nós temos no contrato de recebimento. Feito isso, basta você gravar. Nesse caso aqui ele pede para que você marque a opção de contabilização, que é não contabilizar, contabilizar a inclusão e baixa e contabilizar somente a baixa. Essa questão ainda é você confirmar com o setor de contabilidade da sua empresa que essas informações vão para o seu setor contábil, caso você faça esse processo. Se você não souber ou se você não faz, você pode marcar a opção não contabilizar e ele vai funcionar. Mas, se você tem o processo de contabilização, verifique antes para poder marcar essa opção da maneira correta. Bom, gravei e aqui, como vocês podem ver, nós temos um novo contrato. Agora nós precisamos autorizá-lo. Tem que selecionar, não esqueçam. Clique em autorizar.
contrato autorizado para o processamento, que indica que agora eu posso gerar os títulos através dele. Bom, essa foi mais uma videodica da NASA João Sistemas. Nós falamos nesse vídeo sobre o contrato de pagamento. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Tchau, tchau!